Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Anatomia de uma Queda, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Anatomia de uma Queda é um desses filmes instigantes que permanecem com você durante muito tempo, mesmo após o seu término, pois é uma dessas produções intrigantes que vão oferecendo pistas sobre a trama de uma maneira crescente, o que vai deixando o contexto cada vez mais rico e complexo. É um thriller enigmático que te arrebata desde o início, mas é também um drama doloroso sobre a interrupção inesperada de uma vida, o fim de uma relação e o impacto emocional que isso provoca no núcleo de uma família. Ainda mais quando as principais suspeitas recaem justamente sobre pessoas próximas à vítima. E esse filme, dirigido pela francesa Justine Triet, a partir do roteiro escrito por ela, ao lado do marido Arthur Harari, traz uma personagem central tão rica e complexa, repleta de camadas, que torna a experiência de acompanhar a evolução da narrativa ainda mais surpreendente e impressionante. Sandra Reuter, interpretada por Sandra Hüller, é uma respeitada escritora alemã que mora ao lado do seu marido e do seu filho, deficiente visual, em um chalé localizado na região montanhosa dos Alpes franceses. Quando inesperadamente o seu marido é encontrado morto do lado de fora da casa, muitas suspeitas são lançadas sobre as circunstâncias do evento. Porém, não demora muito para que Sandra se torne a principal suspeita e precise convencer todos ao seu redor, inclusive seu filho, de que ela é uma mulher inocente. Em um primeiro momento, a sinopse principal de Anatomia de uma Queda dá uma leve impressão de que estamos diante de um suspense investigativo convencional, cujo único interesse é o de provocar a atenção do espectador. Não sei se aconteceu somente comigo, mas talvez por conta dessa influência de décadas do cinema norte-americano, que a minha primeira impressão com relação ao filme foi a de contestar o ponto de vista da narrativa. Por exemplo, se a narrativa está sugerindo que a personagem está sendo acusada injustamente, é porque ela não é. E aí, então, talvez nesse começo eu tenha sido aquele espectador chato, né? De tentar ficar decifrando as pistas que foram oferecidas, mas existe uma quebra de expectativa muito importante dentro da narrativa que mostra que muito mais importante do que o caso em si é que aquela experiência, as nuances da narrativa, ela está servindo para oferecer pistas para a gente sobre o contexto emocional envolvido naqueles personagens, com aqueles personagens. Então, isso faz com que a gente conheça um pouco mais das características de cada um dos envolvidos, principalmente da Sandra. Dessa forma, muito mais importante do que descobrir a verdade é você identificar e compreender um pouco mais sobre os traumas e as relações que forjaram a personalidade de cada um desses envolvidos, inclusive do próprio filho, que está enfrentando toda essa situação literalmente às cegas, sendo que ele também se torna uma testemunha importante para o caso, já que foi ele que encontrou o corpo do pai. Fica muito difícil comentar sobre a anatomia de uma queda sem correr o risco de entrar em detalhes importantes da trama. Mas o que mais me impressionou no roteiro foi o cuidado ao explorar cada uma das etapas do processo investigativo e dos personagens envolvidos. Então acompanhamos a cena do crime com um certo distanciamento, os detalhes narrados pela Sandra, os álibis sendo testados, a reconstituição dos diferentes cenários possíveis sobre a morte do marido sendo realizadas, as pistas sobre a dinâmica do casamento entre os dois sendo oferecidas, às vezes até de maneira sutil, por uma frase solta ou outra. E aos poucos, as peças do quebra-cabeça do caso, que não tem a mínima intenção de ser mirabolante, até por conta da quantidade de pessoas envolvidas, vai se formando, sendo que esse primeiro ato vai fortalecendo cada vez mais algumas suspeitas, mas sem que as provas sejam necessariamente contundentes.
A partir do segundo ato, a Anatomia de uma Queda se assume como um clássico filme de tribunal, ainda que explore o universo jurídico francês. E se nessa primeira metade o trabalho da diretora Justine Triet se assemelha muito com a de uma documentarista, como se ela fosse uma observadora privilegiada e curiosa daqueles eventos, nesse momento o trabalho da montadora Laurent Senecal se destaca muito mais justamente por conta das intervenções que ela faz a favor da narrativa. Inicialmente, a diretora escolhe o que quer mostrar. Já no tribunal, a narrativa precisa fluir dentro de uma dinâmica em que a manutenção do ritmo é muito importante. Ainda mais que nesses momentos os diálogos são muito mais diretos e incisivos. E o roteiro utiliza o julgamento como uma forma de desnudar o casamento da Sandra com o marido, mas também permite algumas reflexões sobre temas tabus que pertencem à nossa sociedade, como as expectativas em torno do comportamento de homem e mulher dentro de uma relação, além de algumas liberdades e hipocrisias de gênero. E todos esses aspectos que giram em torno do julgamento ajudam muito a comentar o mundo em que vivemos, deixando o contexto muito mais rico, inclusive com relação aos personagens envolvidos nesse suposto crime. Por exemplo, a relação entre a Sandra e o seu advogado deixa a história e a narrativa muito mais intrigante, justamente porque o roteiro não se convenceu em estabelecer essa relação dentro de uma mera superficialidade. A atuação da Sandra Hiller é poderosa, pois ela possui uma postura enigmática que a torna uma mulher à primeira vista indecifrável. Mas à medida que a narrativa vai avançando, ela vai se tornando uma personagem muito mais intensa e acessível, inclusive por reconhecer suas falhas e limitações. O trabalho de interpretação consiste até mesmo na dificuldade de transitar entre os diálogos nas línguas inglesa e francesa, já que ela é alemã, não se sente tão à vontade ao usar a língua da terra natal do marido, logo prefere usar mais o inglês, o que reforça uma preocupação linguística por parte do roteiro, muitas vezes ignorado, mas que só realça a qualidade do trabalho de todos os envolvidos. E Sandra se torna uma personagem ainda mais palpável quando ela transparece a sua vulnerabilidade ao reconhecer que ela e o seu marido falharam, ao não permitir que eles voltassem a se acessar emocionalmente, o que poderia ter salvado ambos, ele da morte, ela do julgamento público. A gravação em áudio de uma das discussões do casal e que representa um momento chave da narrativa por si só, oferece um painel de dores e traumas emocionais que não foram superados por marido e mulher por fraqueza, já que eram os egos machucados de ambos que estavam no comando. E Sandra Hiller mantém o seu trabalho em alto nível o tempo todo, seja nas expressões, nos momentos de silêncio ou nas passagens mais reativas. O desfecho de Anatomia de uma Queda é de altíssimo nível, mas pode frustrar muitos espectadores, assim como eu lá no começo do filme, que queria encaixar o filme em uma caixinha dentro de um gênero específico. O filme é muito mais do que a anatomia de um crime. Só que ele também não é infalível. Existem dois aspectos, um mais voltado ao caso e o outro mais que é uma escolha de roteiro, que tiram um pouco da ambiguidade que roteiro e direção quiseram emprestar ao filme. Só que são dois detalhes que não abalam em nada a estrutura dessa produção sólida, que deve ter servido também para uma ótima terapia de casal entre a Justine Triet e o Arthur Harari, inclusive para que eles refletissem sobre esse papel deles de realizadores e contadores de história. Mas eu só posso imaginar como deve ter sido estimulante todo esse processo criativo em que eles se envolveram para a confecção do roteiro desse filme. Certamente renderia um outro ótimo filme. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Então, essas foram as minhas impressões sobre Anatomia de uma Queda, essa produção francesa intrigante e instigante que está disponível no serviço de streaming da Prime Video.
Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.